Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é William Pagani. Esse vai ser o primeiro vídeo do bloco de teoria de voo e é nele que a gente vai aprender como que um trambolho de 200 toneladas faz para sair do chão. Você vai precisar como pré-requisito basicamente tudo aquilo que é ensinado no ensino médio e um pouco mais. E nesse primeiro vídeo eu vou explicar os conceitos básicos de física que a gente vai precisar para entender como que isso funciona lá na frente. Então, antes de qualquer coisa, vamos ver o horário aqui. Já são exatamente 1h13 da manhã, horário de colocar aquela série na Netflix e dormir. Mas cara, eu tô aqui gravando aula pra você, então me ajuda, meu. se inscreve aqui embaixo, dá um tapinho no dedão, comente, compartilhe com os amigos e vamos pro vídeo. Então, vamos dar início aqui. Para esse bloco eu pretendo mudar um pouquinho o formato que eu venho dando aulas. Então, eu vou deixar o tempo todo aqui do lado esquerdo, na verdade, tá aqui em cima de mim, né? Que eu tô aqui embaixo no cantinho. Vou deixar em cima de mim a lista de todos os tópicos pelos quais eu vou percorrer esse vídeo. E ela não vai sair dali em nenhum momento, e quando eu finalizar um tópico eu vou marcar com um okzinho para você saber qual é o rumo que o vídeo vai tomar e poder saltar para a parte que você quer assistir. Então vamos fazer um breve resuminho aqui de tudo que a gente vai falar nesse vídeo, que é um vídeo introdutório, então obviamente vai ser de conceitos básicos. Nele eu vou explicar para vocês o que é aerodinâmica, o que são aerofólios, o que é uma força, o que é massa, um fluido, velocidade, aceleração, densidade, trabalho, potência e um dos conceitos mais importantes de todos, pressão. Para você que não sabe, a pressão é o que faz o avião subir. É ela que vai gerar a famosa força de sustentação que a gente vai ver lá na frente. Bom, obviamente eu vou utilizar alguns livros didáticos para me auxiliar nessa explicação. E eu também estou com a minha colinha aqui, o famoso roteiro. Então vamos partir para o primeiro tópico e fazer uma pergunta simples. O que é aerodinâmica? Começando do zero então, a física é a ciência que estuda as propriedades da matéria. E já a aerodinâmica é o ramo da física que estuda o movimento dos fluidos e como eles interagem com os corpos sólidos. No caso, os carros, os aviões principalmente. Mas isso também pode servir para coisas bem simples, como um aviãozinho de papel. Então vamos estabelecer primeiro o seguinte: o que é uma superfície aerodinâmica? Quando eu uso termos como esse ou aerofólios, o que eu quero dizer é que são objetos projetados para extrair alguma característica útil do fluido no qual ele está imerso, que no nosso caso é o ar. Alguns exemplos de aerofólios para você entender o que eu estou falando são as próprias asas dos aviões e aerofólios de carro, por exemplo, que tem o papel de aumentar a estabilidade nas curvas ou diminuir o atrito com o solo nas retas. Às vezes eu penso que eu estou girando demais nessa cadeira aqui. Continuando. Fechou esse assunto então, vamos começar falando agora sobre peso e massa e a relação entre eles. Eu vou começar desmistificando uma coisa que é muito comum de ver as pessoas errarem, que é o que é peso e o que é massa. São duas coisas diferentes. Massa, na verdade, é a quantidade de matéria que tem no seu corpo. E peso é a força da aceleração gravitacional do lugar que você está vezes essa massa. E muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Até mais por causa de uma questão de vocabulário popular mesmo, que a gente não fala eu vou medir minha massa na balança, a gente fala eu vou me pesar na balança, mas isso está errado, porque o que você calcula na balança é a sua massa e não o seu peso. O que é exatamente força e o que é aceleração eu vou explicar já já. Vamos supor que a aceleração gravitacional do nosso planeta é de 10 metros por segundo ao quadrado. Arredondando para 10. Esse é um número que eu estou inventando aqui para facilitar o nosso exemplo. Então, primeiramente, o que é a gravidade? Imagina que lá embaixo, no centro do planeta, tem uma coisinha que está te puxando para baixo a 10 metros por segundo. Ou seja, se você cair de 10 metros de altura, você vai levar exatamente 1 segundo para chegar no chão. Eu tenho um astronauta com um macacão de 70 kg de massa. Ele foi lá na balança, aqui na Terra, se pesou e deu que o macacão tinha 70 kg. Beleza. Ele sabe qual que é a sensação de carregar 70 kg, ele sabe que é bem pesado, mas quando ele chegar na Lua, vamos supor que a Lua tenha uma aceleração gravitacional de 1. É outro valor que eu acabei de inventar, só para facilitar a explicação. Ele vai sentir esse macacão como se tivesse 7 kg. Mas o macacão ainda tem 70 kg de massa, é o mesmo macacão, é a mesma quantidade de matéria. O que mudou? Eu tinha falado anteriormente para vocês que a força-peso era a aceleração da gravidade vezes a massa. Para valores arredondados, aqui na Terra quer dizer que esse macacão
puxava o astronauta para baixo com 700 newtons de força. Mas lá na Lua, como tem apenas 10% da gravidade da Terra, também vai ter 10% da aceleração da gravidade e que vai ter só 70 newtons de força-peso te puxando para baixo. E basicamente é essa a diferença de massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que tem num corpo e peso é o quanto aquele corpo está te puxando para baixo. Tudo isso vai ser bem importante para você entender as coisas lá na frente. Vamos falar agora sobre o que é uma força. Eu acho que eu acabei me atravessando aqui falando sobre peso e massa, mas eu acabei não explicando o que era força e o que era aceleração. Então vou começar pelo mais simples. O que é força? Força na física é tudo aquilo que tem a capacidade de aplicar movimento a alguma coisa. Por exemplo, velocidade. Velocidade não é uma força. Por quê? Porque a velocidade em si é uma característica do objeto. Não é a velocidade que está fazendo ele se mover. São outras coisas. Essas coisas são as forças. Tem a força gravitacional, que é a que a gente acabou de usar no exemplo anterior. Tem a força eletromagnética, que é a de um ímã. Ou seja, tudo aquilo que mexe em você, tudo aquilo que pode te empurrar, te puxar, te segurar, qualquer coisa desse tipo é uma força. Vamos falar agora sobre velocidade e aceleração. Qual que é a diferença entre as duas? A velocidade é basicamente uma característica do corpo. É um número que informa quanto ele está se deslocando por um período de tempo. No caso, o que a gente mais usa é km por hora. A velocidade em km por hora indica qual que é a distância que esse carro em média está percorrendo por hora. E a aceleração é a taxa de variação dessa velocidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem um carro que acelera de 0 a 100 em 10 segundos. Isso quer dizer que a velocidade dele varia 10 km por segundo. Porque no primeiro segundo ele está com 10, no segundo segundo ele está com 20, no terceiro segundo ele está com 30 e assim ele vai subindo. Ou seja, ele acelera 10 km por segundo. Isso é aceleração. Se você tem interesse em aprofundar mais na física, fica ligado no canal que em breve eu vou começar uma série só disso, indo bem a fundo em como se chegou a esses conceitos, por que eles são assim, como se faz cálculos com eles, o que dá para tirar disso e muito mais. Então, se você não fez isso ainda, se inscreve aí, ativa o sininho aqui para ficar ligado e vamos continuar. Para fechar essa primeira parte da introdução dos conceitos básicos, vamos falar de Isaac Newton. Você achou que ia escapar dele, né? Mas não. Isaac Newton foi um cara que estipulou 3 leis da física que funcionam muito bem para explicar o movimento dos objetos grandes. Tenho certeza que você já ouviu muito falar dele no ensino médio. E se você acha que você já manja das 3 leis de Newton, pode pular para o próximo vídeo que você não vai aprender nada de novo aqui, é a mesma coisa. Mas para você que não sabe o que são, vou começar a explicar agora. A primeira lei de Newton ficou conhecida como a lei da inércia. O que essa lei diz? Ela diz que todo objeto tende a permanecer no mesmo movimento que ele está. O que isso quer dizer? Imagina que você está lá no busão, segurando a barra aqui, e o busão começa a frear. O seu corpo é jogado para frente, mas por que isso acontece? É por causa da inércia. Vamos supor que o ônibus está indo para frente a 60 km por hora. Isso quer dizer que você também está indo para frente a 60 km por hora, porque você está dentro do busão. Daí o ônibus começa a aplicar o freio, o motorista dá aquela pisada dura no freio que joga todo mundo lá para frente. Isso aconteceu porque estava freando era o ônibus, não você. O ônibus freou de 60 km para 30 km assim, mas você ainda estava a 60 km, você não foi freado, só o ônibus estava freando. Isso quer dizer que você tendia a continuar no seu movimento. E se você não se frear com o seu braço, segurando na barra, você vai cair, porque você vai continuar a 60 km por hora e vai para o chão, porque o ônibus não está mais nessa velocidade. Em efeitos práticos, imagine que vai ser a mesma coisa se você pisar numa esteira que está a 30 km por hora. É a mesma coisa que vai acontecer, porque quando você faz isso, você começa parado, mas a esteira está muito rápida, é uma diferença de velocidade muito grande. E nisso, enquanto a sua cabeça ainda está aqui, o seu pé já está lá atrás e você já caiu. É mais ou menos isso que acontece no busão. Vamos então agora para a segunda lei de Newton, que é na verdade algo que eu já expliquei para vocês nesse vídeo. E essa lei diz que a força resultante é a massa vezes a aceleração do objeto. Lembram disso? Isso é basicamente a descrição da força gravitacional. A força resultante gravitacional, que representa a força peso, é a massa do objeto vezes a aceleração dele. E força resultante é basicamente a somatória de todas as forças envolvidas no processo. Vamos supor que eu tenho 1 Newton me puxando de um lado e 3 Newtons me puxando de outro, a força resultante vai ser 2 Newtons para o lado que tem 3 Newtons. Essa é a força resultante. E bom, eu acho que eu não preciso me aprofundar mais do que isso, é bem simples de entender.
Então vamos falar agora da terceira lei de Newton, que é a famosa ação e reação. Essa lei basicamente diz que toda ação que a gente faz, ou seja, toda força, quando entra em contato com um objeto, recebe uma força de igual intensidade na direção oposta. O que isso quer dizer? Vamos supor que você dá um soco na parede com 10 newtons. O que você fez, na verdade, foi aplicar uma força no valor de 10 newtons contra o objeto que é a parede. Só que quando você faz isso, a sua mão dói. Por quê? Porque você socou a força com 10 newtons de intensidade. E a parede também socou a sua mão com 10 newtons de intensidade. É por isso que se você bater fraco, não dói. Se você bater forte, vai doer com a força de 10 newtons. E se você bater muito forte, vai doer muito mais. Porque você aplicou muito mais força nesse movimento e muito mais força voltou para o seu braço, fazendo com que ele doa mais. E essa é basicamente a lei da ação e reação, que se popularizou como lei do retorno, tudo que vai e volta. E quando a gente começar a se aprofundar em como de fato que o avião faz para sair do chão, você vai entender na sua cabeça para que serve todos esses conceitos que eu estou falando aqui para você. É claro que eu vou explicar também para você como que eles se relacionam lá na frente, mas você vai acabar entendendo sozinho como que acontecem essas coisas. Eu me empolgo para falar porque eu acho a física uma coisa linda, cara. Tudo funciona direitinho e você consegue sentir o movimento, sentir como as coisas acontecem. Eu acho isso incrível. Então é isso, pessoal, acho que já falei demais. Vamos fazer um resumo do que a gente comentou nesse vídeo, nessa primeira parte. Eu estipulei basicamente para vocês o que é física, o que é aerodinâmica, o que é um aerofólio, o que é uma força, o que é peso e massa, as diferenças entre eles, velocidade e aceleração e as diferenças entre eles, e também dei uma breve explicação bem rasa sobre as leis de Newton. Eu não me aprofundei muito nesses conceitos, porque assim, a gente da aviação não vai mexer muito com cálculo, a gente não vai ficar lá calculando qual que é a tração que o motor gera, quantos newtons tem a força de sustentação da asa daquele avião em tal momento. Não é isso que a gente faz, mas a gente precisa entender como que tudo funciona, a gente precisa saber como os conceitos funcionam. Então, nessa série de teoria do voo, eu não vou te ensinar a fazer continha, eu vou te ensinar como o avião voa. Vou te dar a faca e o pão, é só você passar a margarina e ficar joia. E então, pessoal, acho que por hoje é só. O resto dos conteúdos da lista eu vou deixar para o próximo vídeo, que vai sair na semana que vem, se tudo der certo. E eu sei que eu fico falando isso todo, o vídeo tá ficando chato demais já, mas tem que ser chato mesmo. A opinião de quem assiste isso, a sua opinião é extremamente importante para esse canal. Se você tá gostando, eu tenho que saber. Se você não tá gostando, eu tenho que saber mais ainda. Então deixe seu comentário aí embaixo, que além de me motivar demais, vai ajudar a melhorar a qualidade do conteúdo, tá ok? Então acho que é isso. Comandante, bom voo e até a próxima.